Capítulo 18, que trata de nossa volta ao palácio do Sheik Yazid, uma reunião de poetas e letrados, a homenagem ao Maharaja de Lahore, a matemática na Índia, a pérola de Lilavati, os problemas de aritmética dos hindus, o valor da escrava de 20 anos. No dia seguinte, à primeira hora da sob, um egípcio veio, com uma carta do poeta Yazid, buscar-nos em nossa modesta hospedaria. Ainda é muito cedo para a aula, advertiu tranquilo Beremiz. Receio que a minha paciente aluna não esteja avisada. O egípcio explicou que o sheik, antes da aula de matemática, desejava apresentar o calculista persa a um grupo de amigos. Convinha, pois, chegássemos mais cedo ao palácio do poeta. Dessa vez, por precaução, fomos acompanhados por 3 escravos negros fortes e decididos, pois era muito possível que o terrível ciumento Taratir tentasse, em caminho, assaltar o nosso grupo e assassinar o calculista, no qual, ao que parece, vislumbrava odiento rival. 1 hora depois, sem que nada anormal nos sucedesse, chegamos à deslumbrante residência do Sheik Yazid. O servo egípcio conduziu-nos através de interminável galeria, até um rico salão azul adornado com frisos dourados. Ali se encontrava o pai de Telassim, rodeado de vários letrados e poetas. Salam aleikum, mas al-Qair, venda a Zaik. Trocadas delicadas saudações, o dono da casa dirigiu-nos amistosas palavras e convidou-nos a tomar assento naquela reunião. Sentamo-nos sobre fartos coxins de seda. Uma escrava morena de olhos negros e vivos trouxe-nos frutas doces e água com rosa. Notei uma túnica de cetim branco de Genova, apertada por um cinto azul todo constelado de brilhantes, de onde pendia lindo punhal com cabo marchetado de lápis e azule e safiras. Coroava-o vistoso turbante de seda cor-de-rosa, semeado de gemas preciosas enfeitadas de fios negros. A mão tigreira e fina realçava o brilho dos valiosos anéis que lhe pesavam nos dedos esguios. Ilustre geômetra, disse o Sheik Yazid, dirigindo-se ao calculista. Bem sei que está surpreendido com a reunião que promovi hoje nesta modestíssima tenda. Cabe-me, portanto, dizer-te que esta reunião não envolve outra finalidade senão homenagear o nosso ilustre hóspede, o príncipe Qusir el-Din Mubarak Shah, senhor de Lahore e de Delhi. Beremiz, com leve inclinação de busto, fez um salã ao grande Maharaja de Lahore, que era o jovem de cinto de brilhantes. Já sabíamos das palestras habituais com que nos divertiam os forasteiros na hospedaria, que o príncipe deixara os seus ricos domínios na Índia para cumprir um dos deveres do bom muçulmano, fazer a peregrinação a Meca, a pérola do Islã. Poucos dias, portanto, ficaria entre os muros de Bagdá. Muito breve partiria com seus numerosos servos e ajudantes para a cidade santa. Desejávamos ao calculista, prosseguiu Yazid, o vosso auxílio para que possamos esclarecer uma dúvida sugerida pelo príncipe Qusir Shah. Qual foi a contribuição com que a ciência dos hindus enriqueceu a matemática? Quais os principais geômetras que mais se destacaram na Índia por seus estudos e pesquisas? Sheik generoso, respondeu Beremiz. Sinto que a tarefa que acabais de lançar-me sobre os ombros é daquelas que exigem erudição e serenidade. Erudição para conhecer com todos os pormenores os fatos apontados pela história da ciência, e serenidade para analisá-los e julgá-los com elevação e discernimento. Os vossos menores desejos, ó Sheik, são, entretanto, ordens para mim.
Vou, pois, expor, nesta brilhante reunião, como tímida homenagem ao príncipe Khusir Shah, que acabo de ter a honra de conhecer, as pequenas noções que aprendi nos livros sobre os desenvolvimentos da matemática no país do Ganges. E o homem que calculava assim começou. 9 ou 10 séculos antes de Maomé, viveu na Índia um brahmane ilustre que se chamava Apastamba. Com o intuito de esclarecer os sacerdotes sobre os processos para construir os altares e orientar os templos, elaborou esse sábio uma obra intitulada Subha Sutra, que contém numerosos ensinamentos matemáticos. É pouco provável que essa obra tenha recebido influência dos pitagóricos, pois a geometria do sacerdote hindu não segue o método dos pesquisadores gregos. Encontram-se, entretanto, nas páginas de Subha Sutra vários teoremas de matemática e pequenas regras sobre construções de figuras. Para ensinar a transformação conveniente de um altar, o judicioso Apastamba é levado a construir um triângulo retângulo, cujos lados medem respectivamente 39, 36 e 15 polegadas. Para a solução desse curioso problema, aplicava o Brahmane um princípio que era atribuído ao grego Pitágoras. O quadrado construído sobre a hipotenusa é equivalente à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. E voltando-se para o Sheikh Yazid, que tudo ouvia com a maior atenção, o calculista assim falou. Melhor poderia esclarecer por meio de figuras essa proposição famosa que todos devem conhecer. O Sheikh Yazid ergueu a mão e fez um sinal aos seus auxiliares. Dentro de poucos instantes, 2 escravos trouxeram para o salão uma grande caixa de areia. Sobre a superfície clara da areia, poderia Beremiz traçar figuras e esboçar cálculos e problemas a fim de esclarecer o príncipe de Lahore. Aqui está, explicou Beremiz, traçando na areia com auxílio de uma haste de bambu. Aqui está o triângulo retângulo. O lado maior é denominado hipotenusa, e os outros 2 lados chamaremos de catetos. Vamos agora construir 3 quadrados, um sobre a hipotenusa, outro sobre o primeiro cateto e o terceiro sobre o segundo cateto. Será fácil provar que o quadrado maior, construído sobre a hipotenusa, tem a área exatamente igual à soma das áreas dos 2 outros quadrados, construídos sobre os catetos. Perguntou o príncipe se aquela relação era verdadeira para todos os triângulos. Com ar grave, Beremiz respondeu. Essa proporção é verdadeira para todos os triângulos retângulos. Direi sem receio de errar que a lei de Pitágoras exprime uma verdade eterna. Mesmo antes de brilhar o sol que nos ilumina, antes de existir o ar que respiramos, já o quadrado construído sobre a hipotenusa era igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Mostrava-se o príncipe interessadíssimo com os esclarecimentos que ouvia do calculista. E falando ao poeta Yazid, observou com simpatia. Coisa maravilhosa, meu amigo, é a geometria. Que ciência notável! Percebemos em seus ensinamentos 2 faces que encantam um homem mais rude e mais desinteressado pelas coisas do pensamento. Clareza e simplicidade. E tocando de leve com a mão esquerda no ombro de Beremiz, interpelou o calculista com honrosa naturalidade. E essa proposição que os gregos estudaram já aparece no tal livro Subha Sutra, do velho Brahmane Apastamba? Respondeu Beremiz sem hesitar. Sim, ó príncipe, a chamada lei de Pitágoras pode ser lida nas folhas do Subha Sutra, sob uma forma um pouco diferente. Pela leitura dos escritos de Apastamba, aprendiam, ainda os sacerdotes, para o cálculo dos altares, a transformar um retângulo num quadrado equivalente, isto é, num quadrado que tivesse a mesma área.
E surgiram na Índia outras obras de cálculos dignas de destaque? Indagou o príncipe. Várias outras, acudiu prontamente Beremiz. Citarei a curiosa Suna Siddhartha, obra do autor desconhecido, mas de muito valor, pois expõe de forma muito singela as regras da numeração decimal e mostra que o zero é de alta importância no cálculo. Não menos notável para a ciência dos Brahmanes foram os escritos de dois sábios que são hoje apontados pela admiração dos geômetras, Aryabhata e Brahmagupta. O tratado de Aryabhata era dividido em 4 partes: harmonias celestes, o tempo e as medidas, as esferas e os elementos de cálculo. Não poucos foram os erros apontados nos escritos de Aryabhata. Esse geômetra ensinava, por exemplo, que o volume da pirâmide se obtém multiplicando-se a metade da base pela altura. E essa regra não está certa? Interrompeu o príncipe. Está, na verdade, errada, respondeu Beremiz. Totalmente errada. Para os cálculos do volume de uma pirâmide, devemos multiplicar não a metade, mas a terça parte da área da base, avaliada em polegadas quadradas, pela altura, avaliada em polegadas. Achava-se ao lado do príncipe de Lahore um homem alto, magro, ricamente trajado de barba grisalha, meio avermelhado. Tipo estranho nos meios dos hindus. Julguei que era um caçador de tigres. Enganei-me. Era um astrólogo hindu que acompanhava o príncipe em sua peregrinação a Meca. Ostentava um turbante azul de 3 voltas, bastante escandaloso. Chamava-se Sadhu Gang e mostrava-se muito interessado em ouvir as palavras do calculista. Em dado momento, o astrólogo Sadhu resolveu intervir nos debates, falando mal, com sotaque estrangeiro, perguntou a Beremiz. É verdade que a geometria na Índia foi cultivada por um sábio que conhecia os segredos dos astros e os altos mistérios dos céus? Aquela pergunta não perturbou o calculista. Depois de meditar durante alguns instantes, tomou Beremiz a sua haste de bambu, desmanchou todas as figuras que se achavam no tabuleiro de areia e escreveu apenas um nome: Bhaskara, o sábio. E disse com certa ênfase: eis o nome do mais famoso geômetra da Índia. Conhecia, Bhaskara, os segredos dos astros e estudava os altos mistérios dos céus. Nasceu esse astrônomo em Bidon, na província de Decca, 5 séculos depois de Maomé. A primeira obra de Bhaskara intitulava-se Bija-Ganita. Bija-Ganita? Repetiu o homem do turbante azul. Bija quer dizer semente e Ganita, num dos nossos velhos dialetos, significa contar, avaliar, medir. É isso mesmo, confirmou Beremiz, numa sinceridade veemente. É isso mesmo. A melhor tradução para o título dessa obra de Bhaskara seria A Arte de Contar Sementes. Mas, além do Bija-Ganita, elaborou o judicioso Bhaskara, outra obra que se tornou famosa, Lilavati. Sabemos que era esse o nome da filha de Bhaskara. O astrólogo do turbante azul voltou a interromper. Dizem que há um romance ou uma lenda em torno de Lilavati. Conhece o calculista esse romance ou essa lenda? Sim, acudiu Beremiz. Conheço-o perfeitamente e se for do agrado do nosso príncipe, poderei contá-lo. Por Alá, interveio prontamente o príncipe de Lahore. Vamos ouvir a lenda de Lilavati. Ponho todo o empenho em conhecê-la. A mim, palpita-me que deve ser muito interessante. Neste momento, a um sinal do poeta Yazid, o dono da casa, surgiram na sala 5 ou 6 escravos, oferecendo aos seus convidados bolos de fazão, doces de leite, bebidas e tâmaras. Logo que terminou aquela deliciosa refeição e feita as abluções do ritual, foi dada novamente a palavra ao calculista.
Beremiz ergueu-se, correu o olhar por todos os presentes e assim começou. Em nome de Alá, clemente e misericordioso. Conta-se que o famoso geômetra Bhaskara, o sábio, tinha uma filha chamada Lilavati. A origem do Lilavati é muito interessante. Vou recordá-la. Bhaskara tinha uma filha chamada Lilavati. Quando essa menina nasceu, consultou ele as estrelas e verificou pela disposição dos astros que sua filha, condenada a permanecer solteira toda a vida, ficaria esquecida pelo amor dos jovens patrícios. Não se conformou Bhaskara com essa determinação do destino e recorreu aos ensinamentos dos astrólogos mais famosos do tempo. Como fazer para que a graciosa Lilavati pudesse obter marido, sendo feliz no casamento? Um astrólogo, consultado por Bhaskara, aconselhou a levar a filha para a província de Dravira, junto ao mar. Havia em Dravira um templo escavado na pedra, no qual era venerada uma imagem de Buda, que trazia na mão uma estrela. Só em Dravira, assegurou o astrólogo, poderia Lilavati encontrar um noivo. Mas o casamento só seria feliz se a cerimônia do enlace fosse marcada em certo dia no cilindro do tempo. Lilavati foi, afinal, com agradável surpresa para seu pai, pedido em casamento por um jovem rico, trabalhador, honesto e de boa casta. Fixado o dia e marcada a hora, reuniram-se os amigos para assistir à cerimônia. Os hindus mediam, calculavam e determinavam as horas do dia com auxílio de um cilindro colocado num vaso cheio de água. Este cilindro aberto, apenas em cima, apresentava pequeno orifício no centro da superfície da base. À proporção que a água, entrando pelo orifício da base, invadia lentamente o cilindro, este afundava no vaso, e de tal modo que chegava a desaparecer por completo em hora previamente determinada. Colocou Bhaskara o cilindro das horas em posição adequada, com o máximo cuidado, e aguardou que a água chegasse ao nível marcado. A noiva, levada por irreprimível curiosidade, verdadeira feminina, quis observar a subida da água no cilindro. Aproximou-se para acompanhar a determinação do templo. Uma das pérolas de seu vestido desprendeu e caiu no interior do vaso. Por uma fatalidade, a pérola, levada pela água, foi obstruir o pequeno orifício do cilindro, impedindo que nele pudesse entrar a água do vaso. O noivo e os convidados esperaram com paciência largo período de tempo. Passou-se a hora propícia sem que o cilindro indicasse o tempo, como previra o sábio astrólogo. O noivo e os convidados retiraram-se para que fosse fixado, depois de consultados os astros, outro dia para o casamento. O jovem Brahmane que pedira Lilavati em casamento desapareceu semanas depois, e a filha de Bhaskara ficou para sempre solteira. Reconheceu o sábio geômetra que é inútil lutar contra o destino e disse à filha: escreverei um livro que perpetuará o teu nome e ficarás nas lembranças dos homens mais do que viveriam os filhos que viessem a nascer do teu malogrado casamento. A obra de Bhaskara tornou-se célebre e o nome de Lilavati, a noiva malograda, surge imortal na história da matemática. Pelo que se refere à matemática, Lilavati faz exposição metódica da numeração decimal e das operações aritméticas sobre números inteiros. Estuda minuciosamente as 4 operações, o problema da elevação ao quadrado e ao cubo, ensina a extração da raiz quadrada e chega até mesmo ao estudo da raiz cúbica de um número qualquer. Aborda depois as operações sobre números fracionários,
como a conhecida regra da redução das frações ao mesmo denominador. Para os problemas, adotava Bhaskara enunciados graciosos e até românticos. Eis um dos problemas do livro de Bhaskara. Amável e querida Lilavati, de olhos doces, como os da tenra e delicada gazela. Dize-me, qual o número que resulta da multiplicação de 135 por 12? Outro problema igualmente interessante que figura no livro de Bhaskara refere-se ao cálculo de um enxame de abelhas. A quinta parte de um enxame de abelhas pousou na flor de Kadamba, a terça parte numa flor de cilindra. O triplo da diferença entre estes dois números voa sobre uma flor de grutaja, e uma abelha adeja sozinha no ar, atraída pelo perfume de um jasmim e de um pândinos. Dize-me, bela menina, qual o número de abelhas? Bhaskara mostrou em seu livro que os problemas mais complicados podem ser apresentados de uma forma viva e até graciosa. E Beremiz, sempre traçando figuras no tabuleiro de areia, apresentou ao príncipe de Lahore vários problemas curiosos, colhidos na obra Lilavati. Infeliz Lilavati! Ao repetir o nome da desditosa menina, lembrei-me do poeta. Como o oceano rodeia a terra, assim tu, mulher, rodeias o coração do mundo com o abismo das tuas lágrimas.